Estava ali sentado eu, meditando na palavra de Deus, e veio algo no meu pensamento que eu devo repassar a vocês. Estou aqui sim, né? Nesse ambiente calmo, tranquilo, olha só. Calminho, tranquilo, uma manhã onde a misericórdia de Deus se renova todos os dias, olha só. Muito bom. Bom, não existe paz se ela não for interior, porque a paz do mundo, essa excede. Jesus disse, eu dou a paz como o mundo não como o mundo dá. Porque a paz do mundo é exterior. A paz do Senhor Jesus é interior. Esperar o pessoal chegar, hoje nós vamos falar um assunto muito sério, muito relevante. E é um aviso para todos os pastores, obreiros, missionários. Certeza, absoluta certeza, que você hoje vai se encher do Espírito Santo de Deus. Que você, todo mundo chegando, que pensa, bom dia, André, bom dia, Rael, bom dia. Já vai colocando o like aí, que hoje vai ser uma palavra tremenda, hein? Uma palavra tremenda, tremenda. Vou colocar no fundo azul aqui, para ficar mais aceso aí, fica mais aceso a visão aí. Assim, ó, fica mais aceso, né? Bom, vamos lá. Tô um pouquinho gripado. Irmãos, estão preparados aí? Aperte os cintos. Quem vai apertar o cinto aí? Quanta gente já na live, que bênção. Cadê os likes? Eu estou naquela, tá compartilhando aí. Vambora, gente, vamos lá. Bom, hoje eu vou dar um ensino rápido para vocês. Não que seja muito rápido, mas que seja um ensino que você vai abrir os seus olhos. E é difícil orar em ensino, então eu vou orar com vocês agora. Todos vocês, todos que vão ver a live, estão ouvindo ao vivo, outros que não vão ver, vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento. Senhor eterno Deus, maravilhoso Pai, justo juiz. Primeiramente, perdoa o meu pecado, o pecado desse irmão, dessa irmã que está me assistindo, porque ela é pecadora e ele também é. Senhor, nós erramos todos os dias, falhamos, mas se não fosse a tua graça, não estaríamos nem aqui, Senhor, perante a tua presença. Abre os ouvidos, tira o comichão dos seus ouvidos e flui do seu entendimento de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, a razão do Espírito em relação à tua igreja. Abençoa e dá força, porque a igreja vem sendo liderada por Pinóquios, por pessoas ilustrativas e não por pessoas chamadas. Pai, te louvo, glorifico e te louvo em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Todo mundo, Japão, pessoal do Japão, da Dinamarca, queria mandar um abraço a todos os irmãos. A Dinamarca, onde eu passei, da França, de Luxemburgo, os irmãos da Holanda, os irmãos também da Suíça, os irmãos de Portugal também, que é onde eu passei também, da Bélgica, tá? De toda a Europa, onde eu tenho passado. Agradecer a Deus por todos vocês. Vamos lá. Irmãos, a coisa é séria. Deixa Deus falar, fala comigo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo medieval. Mas não um tempo medieval onde os protagonistas da história usam elmo, espada para lutar em favor de um reinado, em favor de um rei ou de uma capitania, não. Uma era medieval onde as pessoas não conseguem crescer com Deus. As pessoas estão cada dia mais paradas em relação ao que é a verdadeira igreja e o que é verdadeiro público sendo prestado nas igrejas. Nós sabemos que o que a Bíblia menciona acerca do crescimento da igreja. Nós sabemos que quando Jesus se tornou a pedra angular, foi rejeitado pelos homens, né, a pedra de esquina. E essa pedra era a pedra do sacrifício, que ele mesmo se lançou sobre a pedra. Mas aonde estava o sacrifício, ele tirou a pedra. Presta atenção, todo mundo dá glória a Deus aí. Todo mundo está prestando atenção? Todo mundo, fala assim, estou, fala assim, estou, pastor. Todo mundo, quero todo mundo, vai, compartilha já. Tá todo mundo prestando atenção? Vou continuar. Para não falar, mas não entendi. Então aquela pedra que Jesus foi jogado como esquina, não tinha como construir o templo. Porque todas as pedras, Jesus era pedra angular. O que é angular? É ângulo, ela não cabia nos paralelepípedos do templo. O templo era feito de pedras quadradas. Jesus era a pedra diferenciada, que não tinha como construir um templo. Ele era jogado fora pelos construtores. Então, assim, Jesus colocou Pedro como uma pedra. Diz, Pedro, agora tu é pedra, né? E sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Pedro se tornou uma pedra já reservada para
no ângulo de toda a situação. Então o templo foi, a igreja foi criada no ângulo, não foi criado no paralelepípedo. Oh, meu Deus, que glória! Olha que mensagem. Agora veio do céu, hein? Eita! Essa foi forte. Eita glória! Essa foi forte. Nem eu sabia disso. Então a igreja ela foi construída totalmente diferente dos templos religiosos. Os templos religiosos eram feitos de um ângulo assim, e Jesus com uma pedra de esquina. Então a igreja veio totalmente sendo diferenciada da religião. Então Pedro se tornou pedra, e sobre a pedra houve-se o sacrifício de Cristo, como em cima da pedra foram cultuar Isaac lá atrás com Abraão, com seu único filho. Então Cristo, né, ele tomou-se, né, como sacrifício e veio criando a igreja. A igreja veio crescendo, crescendo, crescendo. Sobre ti edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tá bom. Aí que tem um problema nessa palavra. Nos dias atuais, as portas do inferno têm prevalecido? Tem. A heresia? Não, eu te provo. As portas do inferno têm prevalecido contra a igreja de Jesus? Tem. Ou eu tô mentindo? Sim ou não? Tem prevalecido ou não tem? Me fala. Me fala, meus irmãos. Me fala, meus irmãos, se tem prevalecido ou não. Ou eu estou mentindo aqui. E eu te provo. Se falar que não, eu te provo que sim. Não tem prevalecido contra a igreja? Tem certeza? Você tem certeza? Tem sim prevalecido. Por quê? Porque a igreja apanha das trevas hoje. Vamos colocar primeiro um ato que a gente fazia antigamente, culto ao ar livre. Os bailes funk tomaram. Nós ouvimos mais grito do funk nas comunidades do que o grito do pastor pregando no culto ao ar livre. E não somente isso, não. Outras demais coisas têm acontecido dentro do templo, como o pastor transando com outro obreiro, que vocês viram aí esses dias atrás, homossexualismo, né? Ganância, roubo, desvio de verba, mentiras. Então, as trevas tomaram a igreja. Mas espera aí, por que Jesus falou uma coisa e agora está cumprindo? Porque Jesus está falando daquela igreja pura, da igreja de Pedro, onde eles não se contaminaram por dinheiro, onde não tinha cantor gospel, porque eles tinham 10 mil reais para cantar 2 hinos, onde não tinha vaidade. Então, a pombagira, os tranca-rua, o Exu da morte, por exemplo, que traz a morte espiritual, tomou as igrejas. Então, o espírito que Paulo diz, há um espírito que entraria nas igrejas, e entrou, prevaleceu contra a igreja, né? Então, essas grandes trevas, como o pentecostalismo, fala que é o Pentecoste ficar rodando, esses espíritos absurdos que tem nas igrejas, né, que não edifica ninguém, né, que até mesmo em língua, se a gente for falar, a gente tem que falar para nossa própria edificação, e se falar para a igreja tem que ter um intérprete. Hoje não existe mais isso. É uma igreja que totalmente escandalizou sobre as doutrinas de Paulo em 1 Coríntios e que não tem mais a essência. Agora, o que tem acontecido na internet, e eu errei nisso, eu tô falando, vou falar coisas que eu fiz, mas Deus abriu meus olhos. Por isso que eu mudei tanto. Doutrinas. Igreja de doutrina. Você olha e fala, lá a igreja que prega a verdade. Para eles pregar a verdade é a mulher não usar calça. Para eles que pregar a verdade é a mulher não se raspar. Mas que não é essa a doutrina de Cristo. A verdade tem que se pregar é o que Jesus nos ensinou. Jesus não ensinou a mulher não andar, né, de calça. Não. Eles pregam uma vida rígida de costumes, né, do espírito. Lógico, o espírito que ensina. Não estou falando que isso é errado. Vamos falar, ele mudou. Não, calma aí. Interpreta bem. Então eles colocam mais o prazer de que a mulher tem que ser santa nas vestes, como aconteceu comigo. Quantas obreiras estavam santas nas vestes, mas o que fizeram comigo? Dentro estava com o sepulcro caiado. Jesus falou assim, os fariseus se vestem tão bem. Esse templo lá, que Jesus falou que não cabe nele, que ele é pedra de esquina, se vestiam tão bem, se vestiam como os santos, mas dentro era sepulcro caiado. Era bonito por fora, mas por dentro era terrível. E o que essa igreja de doutrina tem feito? O que a Deus e Amor tem feito? O que essa igreja pentecostal tem feito? Tem colocado na mente das pessoas que elas têm que ser sal pela roupa e não pelo caráter cristão, do amor, da bondade, da misericórdia, da longanimidade. Você pode ver que as igrejas mais fofoqueiras são as pentecostais. As mulheres mais terríveis, desculpa, não é todas, lembrando, vou repetir, não é todas, mas de 90% das mulheres mais terríveis, não é a que usa batom. Não é a que usa uma calça colada, não. São as de saia longa. São as de saia longa que conservam essa doutrina. E isso eu dou minha cara a tapa se vocês concordam comigo ou não.
São mais fofoqueiras, são mais rabugentas, não tem amor, que cara sempre fechado, falando em língua, achando que é a mais santa, como parece ter um super saiyajin, parece que incorpora o super saiyajin. Então nós estamos vendo o que Paulo, mas Paulo falou, tá, realmente, você pode ver que uma freira é mais comportada que uma cristã. Essa é uma verdade. A freira anda muito melhor do que as cristãs de hoje. Eles acham que é santidade que a freira. Se for santidade de roupa, as freiras vão subir e as cristãs vão ficar, porque elas estão nuas diante das freiras. As freiras, nem o cabelo ela mostra. Então hoje, as doutrinadas, né, são piores, são terríveis, são falsas. Os irmãos também pentecostal, tudo que leva a doutrina são terríveis. Pastores que levam muita doutrina, eles não têm amor. Então, qual é essa doutrina? Por que essa igreja doutrina deixou a falha em seu modo de viver? Porque, né, deixamos o quê? A verdadeira doutrina de Cristo, que era buscar o amor, a prática do amor, a bondade, a misericórdia, coisa que eles não têm. Eles são terríveis. Vai pro inferno esse varão aí. Olha lá a pombagira lá. Ai, pombagira. Ai, pombagira. Tudo brabo. E falam um brabeza assim. Mas se vê um canhão na cara, fala, nega Jesus, eles negam. Porque eles não têm a essência do novo nascimento. Não tem. Teve até um vídeo que eu vi esses dias, o cara sacou de um oitão, o pastor pulou igual uma piscina. Não eram os homens valentes que tinha em Pedro, que tinha em Filipe, que dava a vida pelo evangelho. Eles não dão, não. Eles são covardes. São covardes. Eles não conseguem atracar. Por exemplo, você vê no Rio de Janeiro que tem mais pentecostalismo, mas você não vê ninguém entrando no comando vermelho e pegando os fuzil e convertendo essas almas, porque não tem o poder que Pedro tinha. Que uma palavra converteu três. E só fico em doutrina. É que Deus é pecado. Irmã, a base é pecado. Batom é pecado. Então essas doutrinas que vêm do Espírito, que não ela não pertence ao diabo, ela pertence a Deus. Mas Deus não instituiu a igreja para levar primeiro a doutrina de vestes. Foi a doutrina do novo nascimento, que sem a qual ninguém pode entrar no céu. Então, por exemplo, se uma irmã da Universal me ver caído, ou da Assembleia, ou da Nazareno, tudo maquiado, eles vão chorar pela minha alma. Mas se uma irmã pentecostal me ver caindo, eles vão fazer um vídeo na internet. Olha lá, espírito de engano. Olha lá, o falso profeta. Eles apontam, enquanto a de batom está chorando pela minha alma. E agora me fala, como Deus vê isso? Uma mulher que não se doutrina está chorando pela minha alma que eu caí. E a mulher toda efeitosa de santidade está julgando a minha causa. Como Deus vê essas coisas? E aí é onde a gente vai começar a falar sobre isso. Uma igreja que se revogou, uma igreja que se apostatou, uma igreja que não tem mais essa essência de estar com Deus. Ou estou mentindo o que eu estou falando? O que eu quero que vocês vejam... Alguém está com a Bíblia, hein? Está com a Bíblia? Agora hoje vai ser lenha neles hoje, né? Eu quero falar com todos os pastores de doutrina. Doutrina! Doutrina, doutrina, doutrina! Vamos ver doutrina! Eita, santidade! Engraçado que tem uma palavra que não se cabe a eles. Né? Ele diz, seguir a paz com todos é santificação. Então eles ficam só pregando, sem santidade ninguém verá Deus. Mas espera aí, você tá com mal com o seu irmão. Ó, a paz com todos. Lá atrás, antes do versículo sem santidade ninguém verá o Senhor, unido a paz com todos. Vocês não têm paz e vocês querem falar de santidade. Então eu não falo de santidade, eu falo também de comunhão dos irmãos, o amor entre os irmãos. Certo? Então vamos lá. Vamos lá? Sim ou não? Sem santidade ninguém verá Deus, mas seguir a paz com todos. E esses doutrinados não têm paz com ninguém. Eles querem dinheiro. Os doutrinados da igreja hoje no YouTube só querem dinheiro. E eu te provo que eles querem dinheiro. Quem está com a Bíblia? Ou se falar mal de ti, eu te defendo, pastor. Não precisa me defender, meu irmão. Eu tenho que falar mal para que se cumpra as profecias. Você pode ver, ó. Jesus falou, vocês vão ser chateados, eles vão te odiar por amor ao meu nome. Então, por isso que eu sou odiado, tá bom, gente? Mas eu sei quem me defende. Por isso que eu sou odiado, por isso que eles falam mal de mim, por isso que eu sou caluniado. Por isso, meus irmãos, é por isso. É por isso. Por que que eu sou caluniado, sou odiado? Porque isso daí, ó. Eles têm raiva. Eu acredito que agora uma motosserra vai ser ligada agora, mas esquece a motosserra, meus irmãos. Esquece a motosserra. Irmãos, então vamos lá. Dá para ouvir bem? Esquece a motosserra, vamos ouvir aqui. Abre a Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo 18 ao 23.
Abre comigo, vou esperar vocês. Colossenses, capítulo 2, 18 ao 23. Todo mundo aí? Vamos, gente. Colossenses 2, 18 ao 23. Vamos ver o que está escrito lá? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, na qual todo o corpo, suprindo bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vocês estão vendo? E aqui ele fala, não toques, não proves, que não tem poder nenhum contra a carne. É essas doutrinas. Ou não pode, aquilo não pode. É isso que eu estou falando, meus irmãos. O que Paulo fala em Colossenses é acerca desse sentimento. Desse sentimento. Paulo está falando o quê? Paulo está falando, olha, vocês estão fazendo culto a anjo. Ah, anjo mete a espada. Anjo mete a espada. Anjo, não é assim? É assim ou não é? 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 Vamos lá. Segundo os prefeitos da doutrina dos homens, doutrina de homens. Olha só, pois que todas essas coisas como uso se destroem. Uso e costumes. E aí, pastores da doutrina, vem rebater comigo nessa mensagem de Colossenses 2. Ó, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como o culto de si mesmo. Ó lá, aparência de sabedoria, ó, você sabe. E de falsa humildade e de rigor cético. Olha lá, eles não têm humildade, eles têm uma falsa humildade. Eles não têm uma humildade verdadeira, é uma falsa humildade. Ó. E de rigor cético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Olha isso. Lê de novo, mano. Colossenses 2, 18 a 32. Então aí tá falando sobre, é o que eu estou falando. Não tem um novo nascimento. Eles cultuam anjo. Anjo mete a espada. Anjo amarra o demônio. Anjo faz isso. Eu já vi anjo ali. Eles vê tudo. Eles têm visões. Eles se abaseiam em suas visões carnais. A Bíblia fala isso. Eles falam de usos e costumes. Não toque, não proves e não faça, não manuseis. Mas não tem poder nenhum contra as atitudes da carne, porque não tem um novo nascimento. Então Paulo falou assim, vocês estão acostumados, uma igreja de costumes, mas não é a igreja de Deus. Então eu falava, lógico que tem anjo a nosso favor, mas não é somente, toda hora, anjo falou, o anjo falou comigo, o anjo, olha lá, viu um anjo, o anjo isso, vira um culto a anjos. Eles não veem mais que Jesus repreende o demônio, não é o nome de Jesus mais, é o anjo que repreende. Coisas que eu fiz no passado. Viu como que é gostoso ser liberto pela palavra? Irmãos, não é liberto que eu estava preso, mas Jesus falou, filho, é assim, ó, não pode fazer isso. Aquele pai educado fala, filho, não pode fazer isso. Não pode. Vocês estão entendendo? Uma igreja pinóquia, uma igreja longe das coisas de Deus, e Colossenses 2 que bate. E por que nenhum pastor de doutrina prega essa mensagem? Porque vai contra a sua própria vontade, a sua própria. Então não é costumes. Ai, não toques, não proves, não. Era uma igreja nascida de novo para receber o poder do Espírito Santo através do convencimento nas vestes, que vem depois isso. Vem depois, meus irmãos. Vem depois. O que Jesus ensinava é acerca do novo nascimento. Pedro ensinou, ninguém ensinou sobre vestes. E aí, veio uma igreja manca, barata, mentirosa, falando mais de anjo do que de Jesus. Né? Sim ou não, meus irmãos? Fala ou não fala mais de anjo do que Jesus? Fala ou não fala? Anjo, mete a espada. Jesus repreende. Não tem mais Jesus repreende. Em nome de Jesus eu te repreendo. Não. Não, é anjo aqui, anjo ali. Havia um anjo aqui, o anjo mete a espada. Eita, e é anjo. O anjo sai como vitorioso, sendo que vitorioso é Jesus Cristo no Calvário. É aí que Paulo fala em Colossenses. Vocês estão fazendo culto a anjos. Já virou culto a anjos. Virou culto a anjos. E aí o Espírito Santo falou comigo, mas Espírito Santo. Mas quando tem um anjo na igreja, o que eu faço? Irmãos, tem um anjo aqui. Ah, irmão, eles ficam na igreja, eles rodeiam. A Bíblia fala que eles ficam ao nosso redor. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado em doutrinas, irmão, de usos e costumes, doutrinas que não cabe ao nascimento, ao novo nascimento, que não volta, que vocês não vão ser salvos porque vocês usam uma saia longa. Tá? Esse símbolo da Nike aqui, ó, já estão me condenando, lá do demônio, olha lá, roupa consagrada ao diabo. Mas peraí, o telefone que você tá na mão é da onde? A TV Smart está assistindo. É consagrado a quem? Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
Quem tá me entendendo, meu? Quem tá me entendendo? O ônibus que você pega para trabalhar, a empresa é consagrada ao diabo, a Chevrolet, a Fiat, o Uber que você entra. O mundo jaz do maligno. Quem tá entendendo da glória? O cara tá com um Samsung na mão, que é consagrado aos demônios. Os bruxos falaram isso. Motorola é consagrada. iPhone, então, é consagrado aos Beelzebus para venda. E aí você tá aqui me criticando por um símbolo, você tá segurando o chip na mão. Algo na mão para me assistir. Então você vê a hipocrisia ardente. Como hoje falar a TV do pecado, do diabo, mas o celular é uma TV. Por isso que chama Smart TV. Não é a TV que tá. Hoje o celular é uma TV. Então, pior que a TV, daqui dá pra você colocar pessoas rebolando, assim, só dá pra você fazer de tudo. Na TV não dá muito. Então, a hierarquia de falta de decência e disciplina das coisas de Deus vai levar milhões pro inferno. E é por isso aí fala, eu sou ruim, eu sou chato, mas eu queria que um pastor tivesse um embate comigo. Primeiro, ao máximo, um debate comigo, ao vivo, não que nós tínhamos debater que nós somos melhores. Eu gostaria que você tivesse, manda e-mail para mim, pastor. Vamos debater sobre acerca da doutrina? Vamos, eu nem vou abrir minha Bíblia para você, porque tá aqui, ó, no meu coração. E quero ver, nós vamos no meu canal colocar o vídeo. Se é um pastor para debater sobre isso, vamos debater. Qual é a verdade que tem que ser explanada? A verdade que estão se escondendo, que é o novo nascimento do Espírito, da mansidão, do amor, da caridade, do bom senso, do autodomínio próprio, que Jesus ensinou, que Paulo implantou através das obras do Espírito, dos frutos do Espírito, desculpa, que é uma opção da carne. Não tem pastor para debater comigo. Por que não tem pastor para debater comigo? Porque, irmão, a essência do Espírito está em mim. Não existe pastor hoje que vai falar, eu vou te rebater, seu carnudo. Eles vão falar assim, os pentecostais chegam assim. Ele já chega assim, seu carnudo, lá, herético, aposta, pregava uma coisa e tá vivendo outra. Não, eu prego a mesma coisa. A diferença é que eu andei de forma errada, eu vivi de forma errada, eu andei em paralelos errados. Então você que está em casa, você tem que saber dessa verdade. Você que está aí agora, a senhora que está aqui agora, a senhora conversa com o seu filho, com o seu enteado, conversa com o seu marido, brigou com ele ontem, mas está com essa saia grande. O que vai adiantar para a senhora? A senhora morreu, a senhora vai para o inferno. Com essa saia grande. Então, cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Então, essa doutrina que vocês estão levando vão te levar para o inferno. O que tem mais é doutrinado indo para o inferno. Cabelo grande, sem raspar as pernas. Não adianta nada. Uma igreja de doutrina mentirosa que não ensina para as almas. Aí vem esse irmãozinho na rua pregando, filmando, né? Filmando que está pregando na rua para dizer assim, ó, o homem de Deus pregando. É difícil não entrar na rua e não filmar, né? Não filma. Nós toda quinta-feira ainda tem Marmitex, que nem pouco, posta pouco para mostrar para vocês que estamos em ativo, só. Mas fica aí, usando esse... o homem da verdade lá, o que prega a verdade lá. Olha, esse menino usa uma bermuda, ele prega a verdade. Vai falar com ele. No final, ele tá no WhatsApp falando, pastor Júlio, aquele pastor Júlio? Ih, mano, não vou com a cara daquele cara não, aquele homem lá é do diabo. Que lá quem usa ele é o diabo. Olha, pastor Júlio, pastor Júlio, ih, mano, isso aí já caiu, é pastor caído. Olha o amor que eles têm. Eles têm um poder, assim, uma graça de falar, o pastor caído. Mas se eu tô caído, por que alguém não vem me levantar? Por que alguém não chega de lá de longe e fala, vou lá ajudar o pastor caído, porque eu tô de pé? Não tem essa graça do Espírito Santo. Não tem esse poder de amor. Eles são doutrinados, mas não tem Deus. E é isso que Deus está falando conosco. Por que adianta Colossenses 2? Pastores de doutrina do YouTube, lindos, cheios de Deus, mas não tem amor pelo próximo, não tem caráter e tampouco misericórdia. Se eu sou um pastor desviado, vocês lembram quando eu afastei? Quando eu tava nem aí com nada, depois que me traíram lá, que uma irmã de doutrina me traiu, me arrebentou na internet. Olha que amor, gente. Que amor lindo que aquela mulher teve. Ela me ama. Ama ou não ama, gente? Ama ou não ama? Pra me expor assim, que se lasque, que ele vai chorar, que ele vai usar droga, que ele vai beber. Quando eu estava lá, os homens de Deus, que eram doutrinados, estavam fazendo vídeos. Estão vendo? Espírito de engano. Mas ninguém foi lá chorar comigo. Aí Jesus falou assim, eu sou bom pastor, e dou minha vida pelas minhas ovelhas, e deixo 99 ovelhas, aí vou buscar o pastor Júlio César. O Espírito Santo me buscou, porque sabia que não tinha homens com coração de misericórdia. E aí, não tem esse amor. Então, Colossenses 2, eu queria que vocês lessem e relessem em casa. Olhasse para vocês e falavam, puxa, eu tô aqui, a senhora vai olhar para você, vai olhar, a senhora não raspa as pernas, não corta o cabelo, mas... E no WhatsApp, você bloqueou quem?
E no WhatsApp, você fez o quê? Você xingou aquele irmão por quê? Por que você fez isso com aquela irmã? Se você morrer hoje, adiantou alguma coisa? A sua doutrina, a sua tal de santificação, seguir a paz com todos. Então, segue a paz com todos. Olha os pastores, eles não me ligam, porque eles não gostam de mim. Eles não me ligam. Eles têm o meu, eu não tenho contato deles, mas eles têm o meu. Por que eles não me ligam? Eles não me ligam. Eles não falam assim, pô, pastor Júlio, queria que viesse alguma coisa contra nós, se tiver alguma coisa contra a gente. Queria que Deus desse, vão pedir perdão também, eu também chegaria a pedir perdão também. Não tem essa união. Por quê? Porque eles não querem. Eles são pessoas de tribos. Ou seja, todos estão falando de Jesus, mas estão separados de Jesus. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é a Igreja Universal. Essa aqui é a Assembleia de Deus. Aquela ali é a SA. Aquela ali é a Reage. Aquele ali é a MDB. Aquele ali é a IPVB. Aquele ali é a IBDG. E vai IP, não sei lá, IP, não sei lá, tudo com I, né? Outro tá aí. E são tribos. Eles, cada um no seu mundo. Nada de união, nada de confraternização. Não existe. Por quê? Porque existe um espírito diferenciado em cada igreja, que não leva a essência do amor, da fraternidade e da união. Então, todos falam que vão para o céu, mas não vão, porque é um contra o outro, é uma guerra. Eles lutam pelo ministério, placas. Eles não têm amor e comunhão com o seu próximo. Por exemplo, a igreja SA, passando por tanta fome, né? Passou fome aqui, nós fizemos vídeos falando que passou fome. Nenhuma dessas igrejas mandaram uma oferta aqui, mas os irmãos aqui da igreja mandaram. Os pastores que era para mandar uma oferta pra gente. Quem concorda? Se nós somos do mesmo exército, quem concorda? Que era para essas igrejas nos ajudar aqui, falando cobrir o telhado ali que tá pingando. Quem concorda, meu irmão? Olha para mim, meu irmão, com toda sinceridade. Quem concorda, meus irmãos? Quem concorda comigo? Nós não somos da mesma linhagem, não somos do mesmo exército. Sim ou não? Vê se mandaram. Teve misericórdia nenhuma. Lasque, que chove em cima do pastor. E nós aqui pagando gripe, tudo mofado, e eu chorando ali na frente. Deus, olha como que eu tô. Não teve um irmão que se levantou. Nem aqueles que eu levantei com obreiros. Eu levantei. Não, eu não, Jesus, né? Então, quer dizer, não tem, meus irmãos. Não existe. Eles vão tudo pro inferno. Eles vão pro inferno, eles não estão vendo isso. E graças a Deus que Jesus me abriu meus olhos. E diz, filho, o amor verdadeiro é um novo nascimento. Você tem que ter misericórdia, amor, longanimidade. Então temos que entender isso daí. Aí você me fala, não, mas aquele irmão é um grande homem de Deus. É porque o Espírito já tomou, o Espírito do erro tomou o seu coração. Esse vídeo, vão falar assim, não, mas o irmão, o pastor Paulo, ou o pastor Leandro, ou o pastor Miguel, ou o pastor Flávio, ou o pastor Giovanni, ele é homem de Deus. Peraí, homem de Deus se enquadra nesse ensino. Aí seria homem de Deus. Mas para você vai ser sempre homem de Deus. Por isso que a Bíblia menciona, né? Que eles são tomados de uma hierarquia, mas deixa executar a palavra para executar a palavra do pastor. E a Bíblia está me falando, tanto para mim e tanto para esses pastores, que se a gente não tiver uma unificação e também um novo nascimento, nós não vamos entrar no céu. E ainda, por demais detalhes, essa irmã que está aí, toda doutrinada, com o irmão com o botão, curte o botão aqui, o botão vem até no queixo, o botão na camisa. Mas está aí falando para mim e olhando para mim com cara de quem foi batizado no limão, brabo, nervoso. E é isso aí, um coração fora da gravata terrível, perigoso, insensato. Então, tomamos cuidado com o parecer de viver uma igreja. Você lembra que foi no começo do ensino? Uma igreja que foi nascido torta. Por que torta? Diferente da religião. Então, tomem cuidado com tudo que se baseia em Jesus, porque nem tudo que se baseia em Jesus é de Jesus. O espírito do engano tomou as igrejas. Lembra? Não, Senhor, eu te dou o dízimo, eu te dou a oferta, eu te dou isso, eu não raspo as pernas, vamos colocar os de hoje, eu não raspo as pernas, olha, eu uso calça, manga até longa, isso, mas aqui, o exaltado, lembra? Lembra o exaltado? O exaltado que foi humilhado? Mas lembra aquele lá que falou, Senhor, mas eu sou um pecador. Quem são o melhor no tempo? Então, muita exaltação em cima de vestes. Muita exaltação porque não passa um batom na boca. Muita exaltação porque tem uma orelha que nunca furou. Muita exaltação porque prega a doutrina e está sempre com a manga aqui igual um caipira, dizendo que é cheio de poder porque caiu alguns demoninhos na igreja. Muita exaltação, mas dentro do coração é
perigoso. O coração está no dinheiro, na ganância, o coração está contra o seu irmão e não quer nem abrir 5 mil reais para pegar uma cesta básica ou pegar o cofre da igreja e abrir tudo para os pobres, porque estão gananciosos e a igreja vive dessa forma. Bom, aqui foi explanada a verdade. Jesus está voltando e essa palavra será para o julgamento final. Vamos ver se eu estou dentro da Bíblia ou fora. Se você achou que eu estou errado, comentem aqui. Alguém acha que eu estou errado aqui? Porque se falar que eu estou errado, o Espírito Santo está passando como errado na sua vida. Sendo que não é um erro, é dentro da Bíblia Sagrada. É o que Paulo escreveu, é o que Jesus escreveu acerca do amor, da fraternidade, da união, ó como os irmãos vivem união, e também da premeditação de um novo nascimento do Espírito, não do corpo, em vestes, porque isso vem depois. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tomem cuidado, meus irmãos, que o mundo está acabando e a sua alma vai cair como caiu a do Silvio Santos. Vai descer e descolar do corpo logo, logo, né? Então, tomem cuidado com essas irmãs de doutrina, essas irmãs que ficam falando de santidade, santidade, santidade. Cuidado com eles. Esses são os piores, meus irmãos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Os piores irmãos são os doutrinados. É verdade. O Espírito de Deus está falando aqui. Os doutrinários são os piores, meus irmãos. São os mais terríveis. Tome cuidado. Viu uma irmã muito santa em sua casa? Tome cuidado com ela. Tome cuidado. Tá? Conheça o Espírito através da mansidão, da bondade que a pessoa tem, do amor, da misericórdia. Porque os doutrinados são os piores, né? Olha lá, os mais piores são de doutrina. É verdade, é verdade. Ou você nunca viu isso na sua igreja? Então, cuidado com muita santidade mesmo. A Bíblia diz que levaram toda a massa. Cuidado, cuidado. A santidade que Deus falou, seja santo como eu sou santo, não foi em veste, porque Deus não usa calça. Eita glória! Não foi em camisão, porque Deus não veste camisão, não. Aleluia. Não é isso, não. Quando Jesus falou seja santo como eu sou santo, é na prática da justiça e da retidão do Espírito, que foi convencido através do Espírito Santo que desceu, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Justiça, retidão na palavra. Juízo, quando a palavra está delineada no caminho, vira um homem de juízo, de coisas certas, e do convencimento dessas duas práticas, que leva a retidão da caminhar e a retidão do observar, do que seja do parecer, do movimentar do corpo, das ações corporais. E é isso que falou Jesus. Não falou de roupa. Então toma cuidado. Agora, é pecado? O Espírito Santo, através da oração, o Espírito Santo vai convencer que é. Mas ele quer mudar o seu viver. O Espírito Santo não vai usar o coração de vocês e falar assim, calça. Não, ele fala assim, para de mentir. Menos coisas precisam, para de mentir. Tem mais amor. Não faça isso com o seu próximo. Ele vai convencer você nisso, nas práticas da justiça. Que vem do Espírito, que são frutos do Espírito. Se ele entrar em você, ele vai dar frutos. Mansidão, longanimidade, bondade, bem-aventurança, que são os frutos em Gálatas. Gente, eu nem tô com a Bíblia aberta, ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nem tô lendo Bíblia, ó. Aqui, olha. Tô com um celular aqui, um carregador. Cadê minha Bíblia? Aí me fala, de onde eu sei essas coisas? Isso não é do Espírito, gente. Eu nem tô lendo Bíblia aqui, ó. Olha, ó. Tô nem lendo Bíblia aqui, ó. Olha aqui, aí, onde tá a Bíblia aqui? Onde tá a Bíblia? Então eu sei porque Deus tá dentro de mim. Então, essas práticas que tá em Gálatas, no capítulo 5, renova dentro de você e frutifica a sua vida em conduta de justiça, de amor e de retidão a Deus. E aí você coloca os seus ombros e isso vira uma couraça de justiça contra o inimigo. Então o Espírito Santo ele vai te falar, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Aí depois ele vai falar do seu tênis, depois, né, ele vai falar da sua calça. Amém? Esquece a calça. Se você que está novo convertido, não vai no pastor não colocar, tem que fazer isso, não tem que fazer coisa nenhuma não. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que tem que fazer. Tá bom? Eu só não dou ceia para quem está de calça, porque não tem comunhão com a igreja. Porque se tivesse comunhão com a igreja, qual a diferença de tomar ceia de calça? Mas como não tem comunhão com a igreja, a gente não pode oferecer. Por quê? Porque é dentro do mesmo corpo. O corpo que se estabelece um corpo só que é Cristo. Porque Cristo está em Deus e nós agora estamos em Cristo, como co-herdeiro dele. Então, é isso que funciona. Agora, o que temos a ver, né? A estar, e também nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então, nós temos que ver esse sentimento. Então, cuidado com uma igreja mentirosa, uma igreja que não é de Pedro e não é de Paulo.
A igreja de doutrina. Doutrina! Ah, mulher de calça, pombagira! Lá, pombagira, lá, pombagira, pombagira, lá, pombagira. Calma, vai devagar, amigo. A partir do momento que você fala que a pombagira, você está chegando uma alma de pombagira. Se ela tá com pombagira, por que você não vai lá libertar ela? Sabe o que eu tô falando? Eu acho que a hipocrisia é tão grande. Ah lá, pombagira, vai lá. Você não luta contra você, vai lá. Fala, irmão, vem aqui, preciso orar pra você. Cai agora. E, ela cai no meio do asfalto, no meio da cidade, acabou fazendo compra. Simples. Não julgue para não ser julgado, gente. Tá? Tem dimensão. Aquilo não é uma alma pombagira, é uma mulher sendo instruída pelos espíritos imundos, que é uma refém. Ela não é a pombagira, ela é uma alma. Um abraço, Deus abençoe. Quero ver se vai comentar aqui. Só corajoso comenta nos meus vídeos, você percebeu? Eu amo, já dá pra saber quem comenta nos meus vídeos, porque só corajoso fala, ó, isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Vocês vão compartilhar isso? Quem não vai? Quem gostou do ensino? Quem gostou, fala, eu amei. Quem entendeu tudo? Vocês vão comentar aqui e vão compartilhar até chegar na igreja dos Pinóquio. Manda nos canais de doutrina que você segue. Fala, pastor, vê esse ensino aqui. Sabe o que ele vai falar? Não, esse aí é um caído. Você já ficou com vocês? Manda o meu ensino pra você ver. Não, isso daí é um herege. Ele fica bravo. É assim ou não é? Ó, manda meu ensino pra vocês no WhatsApp. Eles vão falar assim, isso aí é escandaloso. Isso aí fica saindo com mulheres. Eles falam assim, ó. Isso aí fica saindo com mulheres. Isso aí é o pingaiado. Isso aí é o drogado. Os demônios ficam bravos. Eu acho que esses pastores, eles nem param pra ouvir, é uma humildade. Independente do cara seja. Se parar pra entender o que o cara tá falando. Pra depois concluir, não, eles não querem nem, eles nem abrem, nem. Um super beijo. Que Deus possa ser meu Deus e Pai. Obrigado por esse ensino. Senhor, me dá força, Senhor. Dá força pra mim vencer o pecado, a morte. Dá força pros meus irmãos que estão em casa também. E que eles possam crescer, Senhor, com essa palavra. E que eles possam encontrar o verdadeiro Espírito. Para que eles possam crescer no amor, na mansidão, na grandiosa presença do Teu Espírito. Senhor, me perdoa, me dá um dia maravilhoso. Me dá entendimento, sabedoria. Senhor, nos dá uma semana gloriosa, Senhor. Perdoa nossas falhas. Abençoa os dizimistas ofertantes desse ministério. Todos os pastores, ó Deus, que ainda não conhecem ao Senhor. Conserva que essas mensagens venham dos pastores, que eles venham se converterem de verdade. E que o Senhor nos ajude, Senhor. Tenha compaixão da minha alma e frutifique em mim o Teu Espírito para cada dia estar melhor. Assim eu te agradeço. Abençoa todos que foram comentar aqui nesse vídeo. Os que foram compartilhar também. Onde chegar essas almas, chegaram com essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Comentem e compartilhem. Até mais. Deus abençoe a todos.